Física 3, módulo 1, tópico 1. Agora vamos trabalhar com essa parte da física, essa parte é a parte da elétrica. Então, de início, vamos estudar a carga elétrica. O que é a carga elétrica? Você sabe que você tem os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Então, o básico da eletricidade está aqui, ó. Os elétrons vão estar na eletrosfera. Então, é por isso que o nome fala elétrica, de elétrons, eletricidade. Então, com isso, você sabe que os elétrons estão na parte externa. Então, são os elétrons que vão ser removidos de um corpo. Então, quando eu falo carga elétrica, o que é uma carga elétrica? Quando eu tenho prótons e elétrons. Só que para ter uma carga, eu tenho que ter excesso ou falta de elétrons, não de prótons, sempre de elétrons. E como é que eu faço isso? Fazendo a fórmula, que a quantidade de carga em um corpo é o número de elétrons vezes a carga elementar. E essa carga elementar sempre é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então o que eu tenho que saber? Que a carga elétrica é o número de elétrons em falsos, em falta ou em excesso, vezes a carga elementar. Então, se o corpo perde elétrons, ele vai ficar com a carga positiva. Se ele ganha elétrons, ele vai ficar com a carga negativa. E lembrando que essa carga, se aparece microcoulomb, é vezes 10 a menos 6 coulomb. Se aparece nanocoulomb, vezes 10 a menos 9 coulomb. E aparece picocoulomb, vezes 10 a menos 12 coulomb. Surgindo o ponto que toda vez que eu falo carga, é o número de elétrons vezes a carga elementar. Com isso eu tenho que, como é que eu faço essa eletrização? O que seria eletrização? Fazer os corpos adquirirem carga. Então eu tenho primeiramente por contato. O que seria por contato? Você pega um corpo carregado e aproxima dele do corpo neutro. Então, ó, eu vou ter uma carga, um corpo carregado com um corpo neutro. Então, o que vai acontecer? Aqui vai pegar essa carga que está carregada com esse corpo com uma carga igual a zero. Então, você vai colocar em contato os dois. Então, o Q final de A é igual ao Q final de B. Q linha A, Q linha B. Que faz o quê? Soma as duas, Q1 mais Q2 dividido por 2. Ou seja, o contato, você vai ter um corpo neutro e um corpo carregado, soma as duas, divide por 2. Ou você tem o quê? Um corpo neutro, um corpo carregado, ou os dois corpos carregados. Então, por exemplo, você tem um de menos 5 e outro de 15. Menos 5 mais 15 vai dar 10, dividido por 2, 5 para cada um. Então, isso seria um contato. Você coloca o corpo em contato com outro corpo e a soma deles e divide por 2, como fosse uma média. Depois, em seguida, você tem um atrito.
seria o atrito? Você vai pegar dois corpos descarregados e vão atritar um no outro. Um vai ganhar elétrons e um vai perder elétrons. Como você vai ver na minha apostila aí, você tem o quê? Uma regra de possibilidades. Lã com algodão, lã com vidro e assim por diante. Porque um vai ganhar e o outro vai perder. Existe uma escala crescente dessa ordem para saber quem vai ficar positivo e quem vai saber negativo. Então o atrito, o que acontece? Você tem uma carga 1 e você tem uma carga 2. Tudo igual a 0. Quando você coloca as duas em atrito, você vai ter um Q1 menor que 0 e um Q2 maior que 0. Porém, essas duas cargas terão a mesma quantidade. E por último, a indução. O que seria indução? O nome induzir quer dizer que você vai pegar um corpo e aproximar do outro. Então, por exemplo, você vai ter um corpo carregado, vamos colocar aqui negativamente, e aproxima de um corpo neutro. O corpo neutro é um corpo que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons em equilíbrio. Quando eu aproximo esse corpo carregado, o positivo vai vir para cá e o negativo repele. Então quer dizer o quê? Você vai ter uma polarização. Ó. Vai ter uma polarização. O que você faz? Com essa polarização, você liga um fio terra. Para que serve o fio terra? Para jogar toda essa carga negativa aqui para a terra. Depois que toda essa carga foi negativa, foi para a terra, você corta o fio terra. Ao cortar o fio terra, acontece o quê? Você vai ter aqui tudo negativo e aqui vai ficar positivo. Então isso e afasta. Então isso que é indução. Se o indutor é negativo, eu possui carga positiva. E se for o contrário, eu coloco o indutor positivo. Vai acontecer o mesmo esquema. Ocorre uma polarização, ó, negativo, 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 positivo, positivo, positivo. Só que nesse caso, os elétrons que estão, na realidade, é os elétrons da Terra que vai subir para neutralizar aqui. Ao neutralizar, você corta o fio terra. Ao cortar o fio terra, vai ficar o quê? Afasta o indutor. Eu vou ter o quê? Uma carga originária o quê? Negativa. Então isso que é o processo de indução. Como que eu descubro que um corpo está eletrizado ou não? Através de um eletroscópio. O que é um eletroscópio? É um aparelho que vai medir se o seu corpo tem carga elétrica ou não. Então, por exemplo, aqui você está com um eletroscópio isolado. Aproxima um indutor negativo. Qual que é o sinal daqui? Se ele aproximar, ele é positivo. Ou também neutro. Por quê? O corpo neutro ele também é atraído por devido a essa polarização. Então, por exemplo, você pega uma régua, passa no seu cabelo e depois pega um pedaço de papel, porque ele vai pegar aquele papel que está neutro por causa da polarização. Então diminuindo a força, por exemplo, ó, a força de interação desse ponto aqui, ó, é bem menor do que a força de interação aqui. Então a mesma coisa é aqui, ó. Se eu coloco um indutor aqui agora, ó, positivo. Se eu coloco aqui positivo, ó, o que vai acontecer? Se ele aproximar, mesmo processo, ele vai ser negativo ou neutro. Agora, se aqui afastar, então quer dizer que aqui é negativo, porque negativo com negativo repele. E se aqui ele afastar, quer dizer que ele vai ser positivo, porque positivo com positivo repele. O neutro é atraído, certo? E por último, você tem o eletroscópio de folha. O que é eletroscópio de folha? Você vai aproximar um objeto, aqui tem uma folha aqui, ó. Se o corpo está carregado, ó, negativamente, aqui vai ficar positivo, os negativos vão descer tudo. Aí esses dois negativos se repelem, aí abre o eletroscópio. Se for positivo, vai ser o mesmo processo. Então isso que é a carga elétrica. O que é a carga elétrica? Quando você está tendo o quê? Quantidade de carga, um número de elétrons, essa carga elementar. Então,
Por exemplo, se eu falo assim, um corpo tem tantos de coulomb. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, um corpo tem 32 microcoulomb. Quantos elétrons, quantos prótons, quantos elétrons ele está em falta? Porque a carga é positiva. Q igual a M vezes E. O Q é 32 vezes 10 a menos 6. O N eu estou procurando. O E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí vem aqui multiplicando cruzado. 1,6 vezes 10 a menos 19. N igual a quanto? 32 vezes 10 a menos 6. Então, N é igual a 32 vezes 10 a menos 6 sobre quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Que vai dar 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Vezes 10 a quanto? A 3. Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 14 que? Elétrons. Então, isso que é o processo. Então, para calcular a carga, número de elétrons vezes a carga elementar. Tem um bom estudo aí.